Pois é, pessoal, agora tem mais uma vez a alegria de conversar com Gessé Souza, ele é sociólogo, escritor, pesquisador, professor universitário, grande figura. Gessé, que bom te ver. Como é que vai você, meu amigo? Como vai, Mário? É um enorme prazer conversar contigo de novo, com os nossos amigos da Bahia. Você já está vacinado, Mário? Já recebi Que as duas bom, doses, mas que estou bom, me maravilha. Fico cuidando. muito contente. E aí, Gessé, me conte aí, como é que anda? Qual a sua visão deste Brasil varonil de hoje, rapaz? O negócio tá pesado, hein? É muita tristeza, né, Mário? É muita tristeza. Eu realmente nunca imaginei, imagino que você também não, que a gente fosse um dia ser governado, né, enfim, por um maluco, né, no mínimo, né, mal, perverso, e o povo já são mais de 400 mil mortos, e o cara passou o tempo inteiro agindo contra, né, para matar a gente, etc. Isso é uma coisa inexplicável, né? E, enfim, e eu acho que. Mas eu vejo, ao mesmo tempo, agora, uma luz no fim do túnel, Mário. Eu acho que esse cara não continua. Né? Eu acho, inclusive, que. Né, porque é uma coisa que tem a ver com fake news, etc., com manipulação popular, né? É o restinho de apoio que ele tem, de 30%, acho que é uma bolha, e que isso, com um mínimo de debate aberto, ele perde isso também. Né? Eu acho, Mário, você é política mais experiente do que eu nisso, mas eu acho que ele não só ele perde no segundo turno e no primeiro turno para Lula, mas eu acho que a tendência agora é um desgaste paulatino, que eventualmente ele não seja o candidato que iria disputar com o Lula no próximo ano. Claro, isso dadas mantidas as condições de temperatura e pressão que nós temos hoje, né? No quadro que a gente tem hoje, né? Porque Bolsonaro ele foi o filho dessa fraude enorme do golpe, da Lava Jato, muita mentira, etc. Ele é o produto máximo disso. Nunca conheci um político pior do que Bolsonaro, Mário. Na minha vida, seja de leitura, seja de conhecer, nunca, nada pior do que Bolsonaro, né? Mas eu acho que a gente tem aí uma chance boa de se livrar dele. Tomara que aconteça isso antes, na CPI, né? Quanto antes a gente se livrar desse demônio, melhor para o país. Tem analistas que acham o seguinte: com a possibilidade de Lula ser candidato a presidente de novo, é, essa polarização repetida, de um lado Bolsonaro, Lula do outro, pode levar a uma eventual possível vitória de Bolsonaro. Ou seja, a polarização não seria boa para as forças mais progressistas. O que é que você acha disso? Eu não acho isso, Mário, eu não acho isso mesmo, porque a gente não pode imaginar, porque, veja bem, Mário, e eu sempre tomei muita atenção com isso como sociólogo, né? O que há de mais importante, o que há de mais importante na sociedade são as concepções de justiça que normalmente estão inconscientes ali, irrefletidas, né? Sob a forma de afetos, não sob a forma de pensamentos refletidos, etc. Né? Mas isso, quando isso se põe na vida pública, quer dizer, quando isso vai às ruas, quando isso se torna minimamente consciente, que é exatamente o processo que a gente está passando agora, isso é mais importante do que poder, isso é mais importante que todo o dinheiro do mundo junto. Mário. Né? Quer dizer, de que modo? O que eu estou querendo dizer? O povo brasileiro foi logrado, foi fraudado. Né? Lula foi uma vítima dessa fraude. Né? Entende? Ele foi injustamente condenado, perseguido, etc, etc. E essa é a narrativa, né?
das pessoas. Essa é a narrativa de Jesus, essa é a narrativa de diversos profetas, essa é a narrativa de políticos como Gandhi, como Mandela, né? Entende? Quer dizer, Lula está se encaminhando. Óbvio que isso ainda não está tão claro para a gente. Por quê? Porque a imprensa brasileira, a maior parte dela, etc., os grandes canais de TV, etc., é venal, né? São representantes dos bancos, etc., né? E estão evitando com que isso tenha um acesso para o restante da população que tem menos acesso à informação, etc., etc. Mas isso vai se dando de um modo capilar. Lula é o Mandela da vez agora, né? É o cara que resistiu com bravura, né? Uma perseguição, injustiça, etc. Eu não tenho dúvida, né? Eu não tenho, para mim, e eu aposto com quem quer que seja, que Lula ganha de quem for no primeiro turno, né? Entende? Exatamente por conta disso. Né? É claro que isso não está ainda visível hoje em dia, né? Porque existe, porque muito especialmente a grande imprensa armou esse golpe junto com a Lava Jato, então ela está envolvida nessa lama e procura mitigar os efeitos disso. Mas se você pensar, uma fala de Lula em rede nacional, ele subiu 8 pontos mais. Né? Então, quer dizer, uma semana de debate aberto no Brasil, né? Lula ganha com 60% dos votos no primeiro turno, de quem quer que seja. Né? E Bolsonaro, eu acho, ele é exato. Quer dizer, o que está acontecendo com o Lula, que o leva acima, está acontecendo com o Bolsonaro, que o leva abaixo. Né? Porque ele é efetivamente o responsável de que a pandemia tenha chegado a esses níveis no Brasil, desses 400 mil que morreram, 300 mil aí estão nas costas de Bolsonaro. A CPI vai deixar isso claro. Então, eu acho até, eu não tenho medo de Bolsonaro na próxima eleição, entende? Havendo, né, porque vai ter um clima, não tem mais um clima social e político para a gente ter uma continuidade da fraude da Lava Jato que estava mandando na política brasileira desde o final de 2014. Eu estou conversando com o sociólogo, escritor, pesquisador e professor Gessé Souza. Gessé, você falou da imprensa. Eu vejo aqui, por exemplo, a Rede Globo, o Jornal Globo, o Estadão também, jornais, inclusive, conservadores, estão nitidamente contra o presidente Bolsonaro, mas, ao mesmo tempo, defendem Paulo Guedes e toda a economia que ele pretende fazer pelo país, que até agora não conseguiu fazer nada. Como é que funciona essa coisa meio esquizofrênica? Isso é muito interessante. Isso tem a ver com o fato de que esses grandes canais pertencem hoje, seja diretamente, seja indiretamente, aos grandes bancos. Né? Essa grande imprensa brasileira, Mário, ela não é nada mais do que newsletter de banco. Né? Isso passado para a sociedade como um todo. E você precisa mentir muito, precisa manipular muito as coisas para que, né, os interesses de 99% das pessoas seja negado, seja manipulado, de tal modo que ela sirva os interesses desses 1% no máximo, que é quem tem interesse no rentismo, no saque da população, etc., etc. Esse pessoal defende o saque da população. Esse saque que é absurdo, via dívida pública, uma dívida pública é uma fraude, né, Mário? Uma fraude, tanto que não se audita. Se não fosse fraude, se não fosse corrupção, né, se auditaria. Não se audita, obviamente que tem roubo nisso, como em vários outros países. No Equador era 70% de fraude, no Brasil acho que é mais até. Né? Essa fraude não é compreendida pelo povo brasileiro e ela mantém o quê? Sob a forma de 14%, 15% de juro absurdo, um saque que toma todo o orçamento público, que ao invés de ir para a escola, ao hospital, etc., vai para meia dúzia de banqueiro e da elite que aplica nesses títulos de dívida pública. Essa é a corrupção brasileira real, Mário. É a corrupção que deixa o povo pobre e rouba o futuro das pessoas. Né? Os bancos têm que esconder isso. Né? Esconder isso para fazer com que Guedes e a sua turma continuem saqueando, porque
A dívida pública é só o saque principal, mas tem um saque que são 520 bilhões de dólares, meu querido, todo ano de evasão de renda da elite brasileira. 520 bilhões de dólares. Isso é um crime. Ninguém fala nisso. Ninguém na imprensa está falando nisso, né? Porque é um crime da elite. A elite pode roubar, né? Essa coisa que se inventou aí para criminalizar a política e o Estado é exatamente para criar o quê? Um bode expiatório para que o roubo real, que é a elite é quem rouba no Brasil, né? O povo brasileiro precisa saber que o seu inimigo é essa elite saqueadora, né? Sem plano, sem projeto, que vende as empresas públicas a preço de banana, às vezes por 1% do seu valor. É claro que as pessoas estão ganhando, né, a parte delas em paraísos fiscais, porque ninguém é imbecil, né, Mário? Né? Então, existe, ganha-se, né? Com a questão, os órgãos de comunicação são sócios desse assalto, sócios desse roubo, né? Como eu digo sempre, a elite rouba e a imprensa mente, né, para poder manter isso tudo incompreensível para o povo. E é a partir daí, Mário, que a gente pode compreender caras como o Bolsonaro, né? Porque como o povo não sabe como ele está sendo saqueado, roubado, quem está roubando o seu futuro, ele está ressentido com raiva, aí vem um cara maluco como o Bolsonaro, também com raiva, não é isso? Inventando falsas causas para o sofrimento das pessoas, do STF, não sei quem, então vai parar, não é isso? E as pessoas, como não têm condições de saber quem é que está, quem o está deixando pobre, quem o está roubando o seu futuro, a possibilidade de dar escola para os filhos, etc., etc., né? Bolsonaro, né, passa a ter, né, passa a ser, digamos assim, a expressão dessa raiva, desse ressentimento de quem não sabe, né, as causas do seu próprio sofrimento. E a imprensa está aí, a grande imprensa, né, claro, ela está aí para manter essa mentira e essa fraude infinitamente. Ela é comprada para isso. Conversando com o Gessé Souza. Gessé, vamos agora conversar um pouquinho sobre o Congresso Nacional. Ao mesmo tempo que você vê o Congresso Nacional manter todos os privilégios, todos. O Brasil vivendo a pior crise que já viveu, sanitária, política, econômica, tudo. Os deputados continuam com seus salários, com suas passagens, suas mordomias, com sua equipe imensa. E eles mesmos, senadores, aprovam uma ajuda emergencial de R$ 150, que é uma vergonha. É uma vergonha você chegar para um brasileiro que está vivendo na fome, no desemprego, tudo precário, e dizer, olha, você vai receber aqui um capilé, uma esmola de R$ 150. Rapaz, às vezes eu fico pensando que o Congresso brasileiro sofre da síndrome de Maria Antonieta, né? O Palácio de Versalhes sendo invadido, o povo quer pão, ele não tem pão, não, então não ofereça brioche. Quer dizer, o Congresso Nacional parece que está alheio a isso tudo e aceita dar R$ 150 e incapaz de chegar a dizer, não, nós vamos diminuir aqui nossos privilégios, o momento é esse. Nada, ninguém está interessado, nem o presidente da República, que sabe passear de moto, que leva a moto dele para São Paulo, Rio de Janeiro, com uma estrutura imensa, um custo imenso, e tudo passa batido como se isso não existisse, Jéssica. Que diabo é isso, rapaz? Pois é, meu querido. Você sabe bem também que o parlamento é das instituições mais conservadoras entre nós, né? Porque mesmo, quer dizer, a gente já teve presidentes que foram progressistas, né? Ajudaram o país, né? Getúlio Vargas, Jango, né? Lula, Dilma, etc., alguns outros, etc. Mas todo esse pessoal sempre recebeu, né, uma reação muito grande do parlamento. Por quê? Porque o parlamento é onde entra o dinheiro, é exatamente o pessoal mais comprado. Dos 520 deputados, 400 aí são comprados, estão no bolso de grandes empresas, no bolso de bancos, né? E
e de seus próprios interesses, né? São normalmente caras que são aí, quer dizer, o pai é grande, é proprietário de terras, aí o filho vai ser juiz, o outro vai ser deputado, senador. Isso é um esquema da elite brasileira há séculos, etc., né? Para manutenção de privilégios. Né? Isso é o dado, é isso que faz o presidencialismo brasileiro ser tão contraditório, porque, ao mesmo tempo, existe a possibilidade, com um presidente forte, de você mudar um pouco as coisas, o que no regime de parlamentarismo entre nós seria impossível, né? Mas, ao mesmo tempo, você tem você tem aí uma dificuldade de convivência entre executivo e o legislativo, que é estrutural. Né? Então, o parlamento, hoje em dia, especialmente por conta dessa onda conservadora que veio com Lava Jato, Moro, essa mentirada aí toda que jogou Bolsonaro no poder, é muito interessante, Mário, a gente notar o quê? O STF, que também não é lá essas coisas, mas tem gente interessante lá, né? Entende? Quer dizer, que se converteu o quê? Numa espécie de partido político, porque teve que se converter, né? Para manter limites mínimos, quer dizer, para salvaguardar a Constituição e limites mínimos do compromisso democrático, né? Porque você não pode contar com esse parlamento para praticamente coisa nenhuma, né? Eles estão aí mancomunados com Bolsonaro, onde a corrupção, né? Rola solta, etc., e tudo de mil formas, né? Corrupções legalizadas ou não, etc., etc. Então, o parlamento é um problema entre nós, né? Quer dizer, o Brasil precisa de uma revolução de consciência, né? Mas não é uma revolução de sangue, que isso nunca leva a nada em lugar nenhum e nunca levou, né? Mas uma revolução de consciência. O povo precisa saber, né, quem são os seus inimigos, né? Isso é necessário. Isso é que é um ponto que eu acho que é extremamente necessário para a gente ter uma releitura em um país novo e mais humano, né? E a função e a crítica da função do parlamento é uma dessas, ou seja, com uma reforma política, etc., é uma das reformas estruturais que são extremamente importantes. Sem elas, a gente não vai avançar, né? Mas a gente vê também o seguinte, que esse Congresso foi eleito pelo povo. Com a manipulação da imprensa, com dinheiro, claro, né? Com as grandes empresas comprando os mandatos. Mas como quebrar esse círculo vicioso? Como é que a gente consegue fazer uma mudança que seja real nessa história para acreditar, por exemplo, de que os deputados e senadores seriam capazes de fazer uma reforma política que não iria beneficiar eles que estão lá? Como é que a gente parte para isso? Claro. Eu acho que o aspecto estrutural mais importante de uma democracia é uma esfera pública, ou seja, o que exige uma imprensa regulamentada, uma esfera pública plural, né? Ou seja, a imprensa tem que ser obrigada, porque ela tem que ter um papel pedagógico, como ela tem em outros lugares. A imprensa é fundamental nisso, Mário. Por quê? Ora, os cidadãos, né, ninguém, mesmo um especialista que passa a vida estudando um assunto, não conhece todos os temas complexos de uma sociedade, né? Como a política funciona, como a economia funciona, como o direito funciona. A gente precisa, né, que haja um debate plural, efetivamente, para que a gente possa construir a nossa própria opinião em cada um desses assuntos, né? Isso vários países conseguiram institucionalizar. Eu tô agora em Berlim, né? E num país como a Alemanha, né, você tem efetivamente debate na esfera pública, né? Quer dizer, você tem opiniões, todo debate político envolve opiniões plurais, ou seja, não é a mesma opinião sendo repetida por 10, 20 pessoas, como é a Rede Globo, como é a Record, como é a SBT, como é a Band, etc., etc. Né? Quer dizer, você tem... E isso há formas legais de você obrigar isso. Afinal, é a função da
imprensa. A função da imprensa, quer dizer, o eleitor, a democracia não é só o voto, é o voto consciente. E o voto consciente, né, é o cidadão ter acesso à pluralidade de argumentos para que ele possa montar a sua própria opinião, né? Ter uma escolha autônoma, etc. Então, antes de qualquer reforma estrutural, a reforma mais importante é aquela que permita restituir a inteligência do povo. Porque o povo é inteligente, Mário. O nosso povo é inteligente como qualquer outro povo. Ele precisa ser o quê? Estimulado para isso. E a gente só é estimulado à reflexão quando a gente ouve um embate de opiniões. Né? Sem um embate de opiniões, a nossa inteligência não é estimulada, a gente não consegue refletir, pensar, etc, etc. A história da sociedade brasileira é imbecilizar o povo. Como é que você imbeciliza um povo? Né? Você manda para ele uma informação só o tempo inteiro, manipulada, etc, etc, de acordo com os interesses de 0,1% da população, que é quem tem a grande propriedade entre nós. Né? Isso é um absurdo. Não pode continuar assim. Né? Então, o primeiro ponto para qualquer mudança real é a restituição da inteligência popular. Isso é possível, né? E esse é o dado principal, porque senão, como você vai poder criticar? Como é que o povo vai ter a capacidade de criticar, né, as instituições que o mantêm, né, explorado, humilhado, precarizado, etc, etc, né? A inteligência é a grande fonte, né? O nosso comportamento é sempre, embora a gente não tenha consciência disso, estimulado por ideias, e essas ideias, né, quando elas são refletidas, então elas modificam o nosso comportamento e a nossa ação no mundo. Uma sociedade verdadeiramente democrática tem que dotar a população do acesso a essas informações, informação plural. Esse é o ponto principal, eu acho, Mário, para que a gente tenha qualquer mudança efetiva. No passado, eu estou conversando com o Gessé Souza, sociólogo, escritor, pesquisador, professor universitário, autor de vários livros e que está atualmente em Berlim. Toda vez que se discutiu esse assunto, havia uma reação grande dizendo, bom, mas aí a gente vai fugir do fundamento básico de uma democracia, que é a chamada liberdade de imprensa. Como, então, juntar essas coisas sem que haja uma atrofia da liberdade da imprensa? Pois é, isso não existe argumento mais ridículo do que esse, né, Mário? Porque, no fundo, essa imprensa ela é propriedade privada. Ela é livre de quê? Né? Ela é livre de coisa nenhuma. Né? Ela é presa, né, de quem é o dono dessa propriedade, dos interesses desse dono. Ela não tem nada de liberdade. Né? No fundo, ela é o quê? Quer dizer, a gente tem canais que são já propriedade de bancos, jornais que são propriedade de bancos, né? UOL, Bandeirante e tal, para vários outros, quando não são diretamente propriedade de bancos, né? Eles são influenciados por bancos, porque senão você não tem anúncio, você não tem. Né? Então, eles são prisioneiros, né, de uma única vontade, que é a vontade do proprietário. Isso é um completo absurdo, Mário. Né? Isso é a disfunção da imprensa. Né? Ou seja, uma imprensa assim, uma imprensa manipulativa. Né? É uma imprensa que frauda, que engana. Né? É uma imprensa manipuladora, que age, ou seja, liberdade de coisa nenhuma. Né? Isso é uma enorme mentira. Né? E o fato de uma mentira tão ridícula como essa ter livre curso ainda entre nós, mostra como o nosso debate é frágil. Né? Ou seja, porque ela é fácil, né, a gente ridicularizar esse tipo de posição. Né? Ou seja, a imprensa brasileira, o que ela faz há 100 anos, é alimentar golpes de Estado, né, baseados em acusações falsas. Isso foi assim com Vargas, né? Foi assim com Jango, foi assim com Lula e Dilma. Né? A imprensa brasileira, na medida em que ela reflete os interesses, né, de uma elite mesquinha, né, de uma elite sem projeto, uma elite
subordinada a interesses internacionais e americanos, ela é um veneno para a sociedade. Né? Ela tem que ser controlada pelo interesse público. O que é o interesse público? É importante que as pessoas saibam, Mário, porque não é que você tem uma empresa do Estado, do governo. Isso não é uma empresa pública. A empresa pública é quando você tem o quê? As diversas correntes de opinião, as diversas instituições mais importantes, sindicatos de proprietários, mas também sindicatos de trabalhadores. É como você ter a FEBRABAN e o MST, né? No comando, né, exatamente assim que funciona na Europa. Né, no comando, né, das principais televisões nacionais. Esses caras vão ter que entrar num acordo para dizer, olha, se você vai explicitar a sua opinião, então eu vou ter que explicitar a minha. Entende? Isso é imprensa pública. Né? Ela está desvinculada do Estado. Né? Ela tem, inclusive, uma receita que é paga e que não passa pelo Estado. Ela não é um órgão do Estado, ela não é um órgão que pode ser, por exemplo, instrumentalizada pelo governo de ocasião. Né? Ou seja, ela passa a ser o quê? Ela passa a ser uma entidade pública, né, que representa a pluralidade das opiniões e dos interesses que comandam aquela sociedade. Né? A partir disso, você tem o quê? Pluralidade de opiniões verdadeira, debates reais, né? Debates que são muito duros às vezes, e duro, claro, né? como não tem, como é todo debate enfim, que é verdadeiro, real, etc., né? Mas que isso instrui as pessoas, né? Que aí as pessoas podem dizer, olha, eu quero ser o quê? Eu quero defender o interesse dos bancos, eu quero defender o interesse dos trabalhadores. Que diabo eu sou, etc. Né? De que modo esses interesses refletem na minha vida, etc. Né? Ou seja, todo o processo de aprendizado, Mário, porque os seres humanos, a coisa principal entre nós é a capacidade de aprender. Né? E quando você tem um debate, você pode aprender. Se você não tem debate, você tem só a opinião dos bancos, posto de um modo manipulatório, como se fosse verdade, como se houvesse distanciamento, etc. Então, você é sempre, né, você vai ser sempre manipulado, explorado, né, por quem vai roubar o seu futuro. Gessé, o conhecimento liberta? É a única coisa que liberta, meu querido. Eu não tenho nenhuma dúvida quanto a isso, né? E o conhecimento social, aquele que vai estar na cabeça das pessoas e dos homens e das mulheres comuns. Né? Esse é o conhecimento que importa. O resto é bobagem. Né? Quer dizer, a gente tem que levar o conhecimento ao maior número de pessoas, porque a partir daí você empodera essas pessoas. Né? Elas vão poder o quê? Perceber qual é o interesse delas, porque isso não é um negócio fácil, Mário. Né? Você precisa conhecer quais são os diversos interesses, como acontece a ocultação de interesses, a manipulação, etc., para poder se proteger disso. Isso é um processo de aprendizado extremamente importante. E ele é o único que vai capacitar uma sociedade verdadeiramente democrática. E o projeto que você tem sobre isso? Como é? Eu não tenho nenhum projeto. Quer dizer, eu acho que isso acontecendo, ou seja, na medida em que as pessoas forem podendo ter acesso, né, a compreender quem é o seu inimigo, quem rouba o seu dinheiro, quem é que tira a comida do seu prato, etc., né? Entende? Que não é como Bolsonaro diz, que é repetido em vários lugares, em várias igrejas, etc., que é o STF, que é não sei o quê, e tal, entende? Isso é você imbecilizar o povo. Né? Quer dizer, mas quando essa discussão está aberta, né, a revolução acontece, Mário. A revolução que não é de sangue, né, porque essa não ajuda ninguém. A revolução de consciência. As pessoas mudam a forma como elas percebem o mundo e o seu lugar nesse mundo. Né? Então, eu acho que esse é o passo principal. Não existe nenhuma outra forma. Ninguém nunca inventou isso. Né? Nós somos seres que refletem, que pensam, então a gente tem que ter acesso às armas do pensamento. Muito bem, Gessé, muitíssimo obrigado. É sempre uma alegria contar com você, viu? Eu também obrigado, fico muito contente toda vez, Maria. Muito bom te viver bem
e muito bom saber que você já tomou as 2 doses de vacina, presidente. Valeu, Gessé. Um abração para você Um aí. abração grande, até mais, tudo Tá de bom. bom. Para você também. Um abraço grande aí para esse povo baiano que eu adoro.